No coração das Escrituras Sagradas encontra-se a história de Jó, transmitida através de gerações, uma história que continua a ressoar em todas as esferas de nossas vidas, explorando temas de fé, sofrimento e os misteriosos planos que Deus tem para cada um de nós. Junte-se a nós, enquanto mergulhamos na incrível história de Jó. Testemunharemos sua jornada extraordinária, das alturas da prosperidade às profundezas do desespero. A história de Jó é um testemunho da capacidade do espírito humano de perseverar. Prepare-se para ser inspirado pela fé de Jó. Mesmo diante de sofrimentos inimagináveis, ele nunca perdeu a sua fé em Deus. Sua história nos desafia a examinar nossas próprias crenças. Na terra de Uz, longe das cidades agitadas e do clamor da civilização, vivia um homem chamado Jó, um homem de caráter impecável, conhecido por sua retidão e devoção inabalável a Deus. Seu coração transbordava de bondade e generosidade, sempre buscando ajudar os menos afortunados. A vida de Jó era um testemunho de sua fé. Ele seguia os mandamentos de Deus de maneira exemplar. Cada ação dele era guiada por sua profunda reverência ao divino. Sua reputação como homem justo espalhou-se por toda parte, conquistando o respeito e a admiração de todos que o conheciam. A piedade de Jó não era apenas uma questão de aparência exterior. Era a sinceridade de sua alma, uma crença profunda na bondade e justiça de Deus. Ele acreditava no poder e no amor de Deus, confiando completamente no plano divino, mesmo quando este permanecia oculto à compreensão humana. Ele era um exemplo brilhante de fé em ação, sua vida um farol de luz em um mundo frequentemente envolto em trevas. Deus, reconhecendo o coração puro e devoto de Jó, concedeu-lhe abundantes bênçãos. Seus rebanhos se multiplicaram, suas terras floresceram e sua riqueza cresceu além da medida. Ele era considerado o homem mais rico de todo o Oriente. Seu nome era sinônimo de prosperidade e sucesso. Mas os verdadeiros tesouros de Jó não eram bens materiais. Sua maior alegria vinha de sua família. Ele havia sido abençoado com uma esposa amorosa, 7 filhos e 3 filhas. Sua casa era repleta de risos, amor e o calor familiar. Jó prezava esses momentos, vendo-os como presentes preciosos de Deus. Ele ensinou aos seus filhos os mesmos valores de fé e retidão que guiavam sua própria vida. Ensinou a serem bondosos, compassivos e justos, sempre conscientes de suas responsabilidades para com Deus e aqueles ao seu redor. A família de Jó era um reflexo de seu próprio coração puro, um testemunho de sua devoção a Deus e das bênçãos que fluíam de uma vida vivida em conformidade com a vontade divina. Jó nem imaginava que um drama celestial se desenrolava nos reinos celestiais. Um dia, enquanto os anjos de Deus se reuniam diante do Senhor, Satanás também apareceu entre eles. O Senhor, em sua infinita sabedoria, questionou Satanás sobre suas andanças. Satanás, o acusador, respondeu: "Tenho andado pelo mundo." Deus, então, apontou para a fé inabalável de Jó, dizendo que este era um homem justo. Neste momento, insinuou Satanás que a fé de Jó era condicional, dependente dos confortos materiais e da prosperidade que desfrutava. Então, assim, firmaram um desafio para um profundo teste de fé. Jó seria testado ao limite, tendo Deus poupado apenas a sua vida, mas dando permissão para Satanás tocar em tudo que Jó possuía nessa terra. Deus, confiante na devoção inabalável de Jó, permitiu que Satanás o testasse. O palco estava montado para um drama sem igual, uma prova de fé como nenhuma outra, com Jó como o protagonista involuntário. O sussurro nos céus marcou o início das tribulações de Jó, uma jornada que testaria os limites de sua fé e resiliência. O dia amanheceu brilhante e claro em Uz, mas uma tempestade se formava no horizonte da vida de Jó. Notícias chegaram a Jó com a velocidade de um vento no deserto,
com cada relato mais devastador que o outro. Seus servos chegando um após o outro, trazendo histórias de calamidades inimagináveis. Primeiro veio a notícia de que haviam atacado seus bois e jumentos, roubando tudo e matando os servos que cuidavam deles. Os bois estavam arando e os jumentos pastando ao lado deles, falou o servo, e os sabeus os atacaram e os levaram, e mataram os servos à espada. Então, enquanto Jó lutava para compreender o que havia acontecido, outro mensageiro chegou, ofegante e apavorado. Fogo caíra do céu, consumindo suas ovelhas e os servos que as vigiavam. As chamas, relatou ele, foram tão ferozes e repentinas que ninguém havia escapado. Jó, com o coração pesado de pavor, só podia ouvir em silêncio atordoado. Assim que Jó pensou que as coisas não poderiam piorar, um terceiro mensageiro cambaleou em sua direção, com o rosto marcado pelo medo e desespero. Os caldeus formaram 3 bandos e fizeram uma incursão contra os camelos e os tomaram, e mataram os servos à espada. Ele contou com a voz trêmula. Cada golpe devastador corroía a compostura de Jó, substituindo sua serenidade habitual por uma crescente sensação de pavor. Quando chega outra notícia, seus filhos e filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa de seu irmão mais velho. Ele gaguejou. E eis que um grande vento veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desmoronou em cima dos seus filhos, e eles estão mortos. A compostura de Jó, tão firme diante da perda material, finalmente se estilhaçou. Seus filhos, a luz de sua vida, haviam partido. A dor era inimaginável. A casa, outrora vibrante e alegre de Jó, estava agora envolta em silêncio, o ar denso, com uma dor inexprimível. Jó, coberto de cinzas, sentou-se entre as ruínas de sua antiga vida. Seu mundo, antes repleto do riso de seus filhos e do calor da prosperidade, havia sido reduzido a pó e cinzas. Sua esposa, com o próprio coração destroçado pela perda dos filhos, aproximou-se dele com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela havia compartilhado sua alegria e agora compartilhava sua dor inimaginável. No entanto, em sua dor, ela não conseguia compreender a fé inabalável do marido. Ainda retens a tua integridade? Ela gritou em angústia. Amaldiçoa a Deus e morre. Jó 2:9. Mas Jó, embora quebrantado e abatido pela dor, recusou-se a se afastar de Deus. Aceitaremos o bem de Deus e não os males. Ele respondeu com a voz pesada de tristeza, mas resoluta em sua fé. A notícia da trágica queda de Jó se espalhou como fogo em palha, chegando aos ouvidos de 3 amigos que o conheceram em seus dias de prosperidade. Eles viajaram por 7 dias e 7 noites, com o coração pesado de preocupação. Quando finalmente chegaram a Jó, a visão que os saudou foi uma que os abalou profundamente. O homem vibrante e próspero que conheceram havia desaparecido. Em seu lugar estava uma figura envolta em cinzas, o corpo coberto de chagas, o espírito aparentemente quebrantado pelo peso de seu sofrimento. Eles mal conseguiam reconhecer seu amigo nesta imagem de desespero. Dominados pela dor e pela piedade, os 3 amigos rasgaram suas vestes, jogaram pó sobre suas cabeças e sentaram-se com Jó em silêncio. Por 7 dias e 7 noites, eles sentaram com ele, sua presença um testemunho dos laços de amizade e da experiência compartilhada do sofrimento humano. Eles vieram para oferecer palavras de conforto, para compartilhar seu fardo e ajudá-lo a encontrar consolo em seu momento de necessidade. O silêncio foi finalmente quebrado por Elifaz, o mais velho dos 3 amigos. Lembra-te, Jó, Elifaz começou, viste alguém inocente perecer, ou um justo ser exterminado? Conforme tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam a desgraça, colhem o mesmo. Jó 4, 7 e 8. Enquanto Jó discutia com seus amigos, uma mudança profunda ocorreu. Os céus, observadores silenciosos do drama que se desenrolava abaixo, começaram a se agitar.
um redemoinho poderoso desceu do céu, envolvendo Jó e seus companheiros em seu vento rodopiante. Do coração da tempestade, uma voz estrondou, uma voz que ressoava com o poder e a majestade da própria criação. Era a voz de Deus, quebrando seu silêncio, não para responder às perguntas de Jó diretamente, mas para desafiar os próprios fundamentos de sua compreensão. Jó, com o corpo tremendo, caiu no chão em reverência e temor. Ele havia questionado a Deus, implorado por respostas, mas agora, confrontado com a imensidão da presença divina, percebeu a audácia de suas exigências. A voz do redemoinho falou dos mistérios da criação, do funcionamento intrincado do universo, do delicado equilíbrio de poder e graça que governava todas as coisas. Falou de criaturas além da compreensão humana, de forças que moldavam o próprio tecido da existência. Jó, ouvindo a voz que trovejava e sussurrava, que sacudia a terra e acalmava os mares, foi humilhado pela compreensão de sua própria insignificância diante de tal poder. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? A voz estrondou, ecoando pelos céus. Declara-me se tens entendimento. Jó, antes um homem de confiança e convicção, ficou sem palavras. Como poderia ele, um mero mortal, compreender a mente de Deus? O redemoinho da presença de Deus havia dissipado suas ilusões de controle. Porventura, contenderá o que censura com o Todo-Poderoso? A voz continuou. Jó, humilhado e impressionado, finalmente entendeu. Ele havia se concentrado tanto em sua própria dor, que havia deixado de compreender o quadro geral. Naquele momento de profunda percepção, Jó se arrependeu. Tenho falado do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, ele confessou. O redemoinho diminuiu. A voz dos céus desapareceu, deixando para trás um silêncio profundo. Jó, humilhado e transformado por seu encontro com o divino, emergiu das cinzas de seu desespero com uma compreensão renovada da fé e um coração transbordante de gratidão. Jó, antes um homem despojado pelo sofrimento, tornou-se um testemunho da graça e do perdão de Deus. Ele orou por seus amigos, seu coração cheio de compaixão por sua fragilidade humana, sua própria dor eclipsada pela compreensão da misericórdia ilimitada de Deus. E assim, o Senhor restaurou a sorte de Jó. Ele o abençoou com uma prosperidade ainda maior do que antes. Seus rebanhos se multiplicaram, suas terras floresceram e sua riqueza superou tudo o que ele havia perdido. Mas mais importante, Deus abençoou Jó com uma nova família. Ele teve 7 filhos e 3 filhas, sua beleza e vitalidade, um testemunho do poder de Deus para restaurar e renovar. Jó viveu para ver os filhos de seus filhos. Sua vida, um testemunho do poder duradouro da fé e da fidelidade de Deus. Ele morreu velho e cheio de dias. Jó 42:17. Seu coração transbordando de gratidão pelas bênçãos que recebeu, tanto em tempos de prosperidade quanto em tempos de adversidade. A história de Jó, embora antiga, fala ao próprio cerne da experiência humana. Ela nos lembra que não estamos sozinhos em nossas lutas, que o sofrimento é uma parte infeliz, mas inevitável da vida. A jornada de Jó, das alturas da prosperidade às profundezas do desespero e de sua volta por cima, é um testemunho da resiliência do espírito humano e da fidelidade inabalável de Deus. O legado de Jó não é de riqueza ou bens materiais, mas de fé inabalável. Apesar de suas perdas inimagináveis, apesar de seus questionamentos em sua dor, Jó nunca perdeu Deus de vista. Ele se agarrou à sua fé como uma tábua de salvação, mesmo quando parecia que toda a esperança estava perdida. Sua história nos desafia a examinar nossas próprias crenças, a nos perguntar o que faríamos se enfrentássemos provações semelhantes. Seríamos capazes de manter nossa fé diante da adversidade?
Seríamos capazes de confiar no plano de Deus, mesmo quando parecesse obscuro ou até mesmo cruel. A jornada de Jó nos lembra que a fé não é sobre ter todas as respostas ou viver uma vida livre de dor. A história de Jó oferece uma mensagem de esperança para aqueles que sofrem. Ela nos lembra que mesmo nos momentos mais sombrios, Deus está presente. Ele vê nossa dor, ouve nossos clamores e caminha conosco em nossas provações. A história de Jó não fornece respostas fáceis para o problema do sofrimento. Ela não explica por que coisas ruins acontecem a pessoas boas, mas oferece um vislumbre do coração de Deus, um Deus que chora conosco em nosso sofrimento, que nos conforta em nossa dor e que, em última análise, redime nossa dor. Jó emergiu de suas provações como um homem mudado. Ele lutou com Deus e saiu vitorioso, não porque encontrou todas as respostas, mas porque experimentou as profundezas do amor e da fidelidade de Deus. Ao refletirmos sobre a história de Jó, inspiremo-nos por sua coragem, sua resiliência e sua fé inabalável. Lembremos de que não estamos sozinhos em nossas lutas, que Deus está conosco sempre e que mesmo em meio ao sofrimento há esperança. Se você gostou deste vídeo, curta e compartilhe essa mensagem com seus familiares e amigos. Nos ajude a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma mensagem da Bíblia Sagrada. Fique com Deus e até o próximo vídeo.